Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. O título da mensagem de hoje: cuidado para não quebrar princípios de Deus. Amém? É um alerta para nós hoje. É uma pena, viu, irmãos? A quantidade de pessoas que precisam ouvir isso. Cuidado para não quebrar princípios de Deus. O que são princípios de Deus? São ensinamentos, padrões éticos e morais estabelecidos por Deus na Bíblia, que serve como guia para a nossa vida. Todos somos filhos de Deus, mas existe o filho da desobediência que quebra os princípios de Deus. Esses filhos estão muitas das vezes dentro ou fora da igreja. Para Deus o que serve é não quebrar os princípios dele. Deve que você tem filhos que são obedientes, mas você também tem filhos que são desobedientes. E querendo ou não, a gente opta a lidar muitas das vezes com o obediente do que com o desobediente. Não que você não ame. Deus ama todo incondicionalmente. Mas o filho da desobediência, ele quebra princípios. Ele faz com que o próprio Senhor, que já estabeleceu todas as leis, seus princípios, ele faz com que a própria pessoa em desobediência não alcance essas leis já estabelecidas por ele próprio. Então vamos lá, em Gênesis capítulo 1, versículo também 1, diz assim, no princípio criou Deus o que primeiro? O céu. Depois criou o que? A terra. Espera aí, vamos ver os princípios de Deus. Primeiro vem quem? Primeiro foi criado quem? O céu. A prioridade de todos nós deveria ser o quê? O céu. Por isso que Jesus ensina o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O céu. Que é um princípio estabelecido por Deus. Amém? Nós temos tanto o céu quanto a terra em nós. Nós temos o espírito, como também temos o corpo, a carne. Ou seja, nós temos os dois. Mas o primeiro estabelecido por Deus foi o céu. E depois vem a terra. Aí eu te pergunto, onde é que está a quebra de princípio aí? Quando eu vivo mais as coisas da terra do que as coisas do céu, mesmo eu sendo terreno. Amém, gente? Eu quebro o princípio de Deus. Eu estabeleço uma quebra de princípio, ou seja, uma desobediência a Deus. Porque a prioridade nossa é o céu, a nossa pátria é o céu. Mas nós nos humanizamos tanto aqui, que nós esquecemos que nós temos uma alma, que nós temos um espírito, que é cidadão do céu, que foi criado primeiro. Amém? Paulo diz, remove o primeiro, estabelece o segundo. Amém? Aí ele já fala de doutrina, mas o princípio de Deus primeiro é o céu, primeiro é o espírito, para depois ser a terra. Olha o que o texto diz. E a terra era sem forma e vazia. E o que havia na terra? Trevas. Por que havia trevas? Porque as trevas é nada mais do que a ausência da luz. Amém? Quer dizer, enquanto o céu não estabelece na nossa vida, tudo ficará em trevas. E o que é trevas? É a ausência da luz, é a ausência do conhecimento, é a ignorância do ser humano. Isso que se chama treva. Mas o mundo religioso, ele
encara trevas como um monte de demônio, um monte de diabo. Não, trevas significa a ausência da luz. Enquanto a luz estava ausente na terra, a terra estava em trevas. E toda pessoa ausente da luz, ela está em trevas. Ela está no desconhecimento. Ainda que ela esteja na igreja, ainda que ela ore a Deus, ainda que ela faça tudo que a religião pede. Mas se o céu, se a luz de Deus não estiver na vida da pessoa, ela está em trevas. Olha o texto como é que diz que o céu veio primeiro, depois veio a terra. Mas a terra era o quê? Sem forma e vazia. Por isso tem muitas vidas sem forma e vazia por aí. Porque não habita neles o Espírito. Não habita neles o céu, o Deus. Amém? Aí o que havia? Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o que ele fazia ali? Ele se movia. Presta atenção aqui, gente. Olha o que o Espírito fazia? Ele se movia. Amém? Enquanto ele não se assentar, as coisas não podem mudar. Amém? Tem gente que o Espírito só se move. Amém? Enquanto o Espírito de Deus não se assentar e criar luz, entendimento, a pessoa vai viver em trevas. Ela vai viver na escuridão. Ela vai viver na falta do desconhecimento. Ela vai sofrer. É como se ela estivesse no escuro. Já faltou luz na sua casa à noite? Você vai andar, você tropeça. Por quê? Você não consegue ver nada. Amém? Porque é treva, escuridão. E você, para enxergar algo, você precisa da luz. Amém? Então uma pessoa sem a luz, ela vive na escuridão, ela vive tropeçando na vida. É por isso que muita gente está tropeçando na vida, por falta de luz, gente. Veja que o texto está dizendo que o Espírito, ele pairava. Ele não se assentou na terra ainda. Ele pairava sobre a terra. Aí a terra só tinha treva, e a terra estava vazia, sem forma. Quando o Espírito se assenta, primeira coisa que acontece é o quê? Olha o que ele diz no verso 13. E disse Deus, haja o quê? Haja luz. E o que aconteceu? Houve. Se houve a luz, as trevas dissiparam, sumiram. Amém? Agora o Espírito vai começar a dar forma à terra. Agora o Espírito vai começar a formar a terra. Agora o Espírito vai começar a trazer a existência de coisas que antes da luz não existia. Amém, gente? E vai passar a existir. E disse Deus, haja luz. O que aconteceu? E houve. E viu Deus que era boa luz. E fez separação entre a luz e as trevas. Diga graças a Deus. Então Deus cria primeiro o céu e depois ele cria a terra. Como é que os religiosos vivem hoje? Na igreja, que é lugar de buscar as coisas do alto, buscando coisa da terra. Amém? Eles estão quebrando o quê? Os princípios de Deus. Igreja não é para buscar coisas materiais. O próprio Paulo diz, buscai as coisas lá, não só as que são, não é que não possa buscar as coisas. Ele diz, buscai lá do alto, não só as que são aqui da terra. Então tem gente que só vai para a igreja para buscar coisa da terra. Tem gente que vai para a igreja para buscar namorado, tem gente que vai para a igreja para buscar carro, casa. Ele quebra um princípio de Deus, que primeiro é o céu. Amém? Pastor, mas onde é que está esse céu? Onde é que está essa luz? Dentro de você. Diga glórias a Deus. Amém? Então, veja que o texto é bem claro. As trevas só aparecem na ausência da luz. Amém? O ignorante, o que não tem conhecimento, lhe falta o quê? Luz, que é o quê? Entendimento para enxergar as coisas. Porque no escuro você vai tropeçar, você vai cair. Amém? Você precisa da luz de Deus. E quando a luz de Deus vem, ela dissipa
das trevas, porque não quebramos o princípio. Estamos buscando as coisas do céu, mesmo sendo da terra. Amém? Porque se você parar para pensar, você tem o céu e a terra em você. Quem que vem primeiro em você? O céu ou a terra? O céu. Amém? Porque você, como diz Tessalonicenses, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Olha só, o céu primeiro, espírito. Tanto é que a terra não anda sem o céu. Amém? Se tirar o céu de você, que é o espírito, a terra volta para o lugar dela. Amém? O que move a gente é o espírito. O princípio de Deus é espiritual. Amém? Mas mudaram isso. E Deus chama essas pessoas filhos da desobediência. Amém? Cuja prioridade é a terra, cuja prioridade são as coisas materiais. Paulo não está dizendo que você não tem que buscar. Ele diz, buscar as coisas lá do alto, não só as que são aqui da terra. As pessoas vêm para a igreja só para buscar as coisas da terra. Elas não vêm para buscar a luz, elas não vêm para buscar o conhecimento de Deus, ela não vem conhecer a si própria, saber que ela possui o espírito e a alma e o corpo. Não, ela só trata do corpo. Amém? A gente vê pessoas doentes, por quê? Nunca vi tanto corpo bonito, um tempo de corpo bonito como tem agora. Mas eu também nunca vi tanta gente morto, vivo como agora. Porque a prioridade é só o corpo. Lembra que Paulo diz? Paulo diz que os que se limitam a essa vida são os mais infelizes da terra. Pessoas só se preocupam com as coisas terrenas, elas são infelizes. Elas podem ter tudo, gente, mas elas são miseráveis, elas são infelizes, porque elas quebram o princípio de Deus. Elas não entendem muitas das vezes que ela tem o céu, que ela tem o Espírito, que ela tem uma luz. E essa luz vive apagada, e ela vive tropeçando com tudo que tem. Ela vive em trevas, não no conhecimento. Diga glórias a Deus. Amém? Você lembra que João Batista diz? João Batista diz assim, o homem não recebe nada se do céu não for enviado. Então, quem governa a terra é quem? É Lula, né? É Alexandre de Moraes, né? Quem governa a terra é quem, gente? O Espírito de Deus, a luz. Amém? Se não fosse isso, coitado de nós. É ou não é verdade? Então, o texto é bem claro quando ele fala: o homem não pode receber nada se do céu não for dado. Amém? Por que Deus, agora fica uma pergunta no ar para a gente estudar. Por que Deus disse assim, que João Batista, o único vindo de uma mulher, ele é maior do que todo mundo, que é João Batista? Por que o Senhor falou isso? Porque João Batista, preste atenção, gente, teve tantos profetas maravilhosos na Bíblia, não é? Teve tantos homens bons na Bíblia. Elias, a oração de Elias fazer chover, parar de chover. Salomão, sábio, e tantos outros. Mas por que Jesus diz que ninguém é maior do que João Batista? Sabe por quê? João Batista, ele veio trazer ao mundo o que nenhum profeta trouxe, que nenhum profeta falou, que é o reino de Deus em nós. Amém? Você vê que João Batista inicia falando do reino, do Espírito, porque as pessoas eram tudo materialistas, os religiosos eram tudo materialistas, e João Batista vem trazendo o quê? O reino. E ninguém entendia, achava ele esquisito, um homem barbudo, um homem estranho, um homem que comia gafanhoto, bebia mel, mas um cara que só pregava o reino dos céus. Ele dizia: arrependei, que está vindo aí o reino dos céus. E graças a Deus o reino dos céus está dentro de cada um de nós.
é a luz de Deus, gente. Amém? Nós temos essa luz, nós somos filhos da luz, nós somos de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Então, antes do Espírito, antes da terra, vem o quê? Vem o céu. E esse céu habita dentro de nós. É o mundo do Espírito, é o reino de Deus. Perguntaram a Jesus, só João Batista e Jesus começou a falar do reino. Tanto é que a primeira pregação de Jesus, ele fala sobre o quê? Nas bem-aventuranças, sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Amém? Por quê? Porque aqui impera o reino desse mundo. A religião impera a vontade do mundo. E eles quebram princípios de Deus. Amém? Então, quando nós priorizamos o céu, nós estamos em obediência a Deus. Amém? E o céu nos traz paz, e o céu nos dá direção, e as coisas espirituais, né, que trazem a paz, que nos dá a luz, que nos dá o conhecimento. Diga glórias ao Senhor Jesus. Vamos lá para a 1 Tessalonicenses, para você entender e aprender com Paulo de que nós somos filhos da luz, que nós fomos chamados para viver na luz. Amém, gente? Nós precisamos entender o que é essa luz. Tá? Essa luz é o conhecimento de Deus. Esse conhecimento está dentro de nós. Tanto é que quando nós ouvimos a palavra real de Deus, ela toca na nossa alma. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo também 5. Achou aí? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo também 5, diz assim, ó: porque todos vós, veja, ó, todos, sem distinção, sem acepção, ele está dizendo, todos vós sois filhos de quem? Da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Amém? O que nós gostamos mais, hein? Do dia ou da noite? Tenho certeza que você gosta mais do dia do que da noite. É ou não é verdade? O que tiver que fazer, a gente faz de dia. Eu troco, gente. Se for para trocar a noite pelo dia, eu fico com o dia. Amém? O texto é bem claro que nós somos o quê? Filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Olha o versículo 6, ó. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, que hora que eles dormem? De noite. A noite para nós somos da luz é para dormir, descansar. Amém? Renovar as nossas forças. Então ele está dizendo, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam? Embebedam-se de noite. Amém? Enquanto eles estão se embebedando, nós estamos dormindo, descansando o nosso corpo, descansando a nossa alma, acordamos bem. Amém? Aquele que bebedou a noite inteira, ele não acorda bem. Ele não acorda legal. É ou não é verdade? Então, nós somos da luz, nós somos do dia. Aí ele diz assim, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Amém? E graças a Deus, vestidos-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Dá glória a Deus. Amém, gente? Nós somos da luz. Nós priorizamos a luz, o conhecimento.
Nós não somos mais das trevas, nós não somos mais da noite. É, não é verdade? Tem gente que gosta mais, já viu gente falando, eu gosto da noite. A Bíblia chama de quê? Filho das trevas. Amém? E nós somos filhos de quê? Filho da luz. Nós preferimos mais a luz, né? Nós preferimos mais o conhecimento. Nós preferimos mais ver do que não ver. No escuro é mais complicado, as trevas é mais complicado. Amém? Então, por isso que existe o filho da obediência e o filho da desobediência. Diga graças a Deus. Amém? Então, quando o Espírito se assentou, ele nos gerou luz, conhecimento. Porque a terra era o quê? Era sem forma, era vazia. E uma pessoa sem luz, sem o Espírito de Deus, como é que ela é? Sem forma, vazia. Amém? Só busca as coisas do mundo, não busca as coisas do céu, não estão nem aí para isso. Amém? Até duvida das coisas do céu. Elas vivem apegadas às coisas da terra. Elas sofrem depressão, ansiedade, medo. Amém? Porque elas estão no escuro. Elas estão sem conhecimento, sem direção. Elas não alimentam a sua alma. Amém? Você vê até Jesus com todo conhecimento. Quando ele sabe que vai à cruz, a alma dele fica com maneira. Ele mesmo narra, ó, a minha alma está triste até a morte. Quer dizer, se Jesus com toda a luz, com todo o conhecimento que veio aqui sem pecado, ele sentiu isso, imagina eu e você, só pela misericórdia de Deus, nós somos filhos da luz. Pode falar isso com o irmão? Você é filho da luz. Somos filhos da luz. Amém? Basta acender o conhecimento. Amém? Pastor, mas onde está esse conhecimento? Dentro de você. Amém. Glória a Deus. Ora a Deus, pede direção. O filho da treva fica perdido, ele não tem direção. Ele não busca as coisas do céu. Ele não sabe o que fazer. E quando nós não sabemos o que fazer, ou vai dar depressão para o passado, ou vai dar ansiedade para o futuro. Eu estou com medo do futuro, eu não sei o que vai ser de mim, eu estou sem direção. Amém? Então, quando nos falta a luz, na verdade, nos falta o conhecimento. Amém? É a mesma coisa que você está em casa, 10 horas da noite, falta a luz, você quer andar, o que vai acontecer? Você vai sair tropeçando, você vai cair, porque você não tem luz para você enxergar. Amém? E muitas pessoas estão o quê? Por isso que é o título da mensagem: cuidado para não quebrar os princípios de Deus. Quando Deus criou, Ele cria primeiro o quê? O céu. Está lá em Gênesis 1. Deus criou o céu, primeiro, princípio, céu. Depois criou a terra. A Bíblia chama que todos nós somos filhos de Deus, mas tem o filho da desobediência, que quebra princípio, quebra a regra de Deus. Amém? Religioso quebra a regra de Deus, incrédulo quebra a regra de Deus. Só os filhos de Deus que priorizam o céu. O céu vem primeiro. Amém? Até quando Deus te fez, Ele colocou primeiro o céu. Ele colocou em você. Você é um espírito que tem uma alma e está no corpo. Olha só, você tem o céu, você tem um sentimento que é a alma e está na terra. Amém? Então quer dizer, primeiro vem o que? O céu. Tanto é que quando João Batista diz que o homem ele não recebe nada se do céu não for dado, muitos que não têm esse conhecimento pensam que quem manda aqui é Lula, Alexandre de Moraes, quem manda aqui é Deus, é o céu, gente. E Ele faz da maneira que quer. Só que existe um mundo dos homens. O mundo dos homens é a corrupção. É o próprio homem que cria. É os filhos da desobediência que criam isso. Amém? Nós somos o quê? Os filhos da luz.
Por isso que eu quero ler mais uma vez para entrar na sua cabeça. Olha aí no verso 5. Porque todos vós, olha só, todos vós, todo mundo, sois filhos da onde? Da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós gostamos mais do dia do que da noite. É verdade ou não? Amém? Eu prefiro mais o dia do que a noite. Amém? Eu adoro as primícias do novo dia, gente. Eu pode não estar fazendo nada, eu acordo 6 horas da manhã para olhar. Amém? Para meditar, para orar todos os dias. Amém? Nós somos da luz. Luz significa conhecimento. Você observa lá em Gênesis que diz que enquanto o Espírito ele não se assenta, não tem luz. A terra era sem forma, ela não tinha uma forma definida e era vazia. E o Espírito pairava, pairava é como se estivesse voando. O Espírito ele só assenta quando o verbo é lançado. Quando Deus diz, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Através dessa palavra, desse verbo, as coisas foram tomando forma. E Deus foi criando, dando forma a tudo de acordo com o princípio dele. Amém? E Deus, tudo que criou, Ele foi dizendo, olha, isso é muito bom, essa luz que eu fiz é boa, a terra é boa, olha a divisão que eu fiz, os mares, os répteis, os animais, aquáticos, tudo é perfeito, as frutas têm semente, é só jogar para crescer. Quando Ele fez o homem, Ele fala, Jesus é Ele mesmo, né? Ele fala, eu mesmo. Amém? Porque Ele sabia que o homem ia quebrar o princípio dele. Amém? Tanto é, quem precisa de Deus é quem? É o homem. Por quê? O homem quebra princípio. Amém? Os homens, ele é a imagem de Deus porque é um ser, é o único ser na vida pensante, ser vivo pensante somos nós. Por isso que nós somos a semelhança de Deus. Deus, tudo quando criou, Ele pensou, haja luz. E houve luz, Ele viu que era bom. Amém? Nós somos essa luz está dentro de nós. Quando nós verbalizamos algo, nós temos que crer que vai acontecer. Amém? Então o texto é bem claro, dizendo que nós não somos da noite. Olha só, versículo 6. Não durmamos, pois como os demais. Tem gente que parece que está na vida dormindo, né? É ou não é? O texto é bem claro, não durmamos, pois como os demais. Os demais quem? Filho de Deus, filho da luz que estão em desobediência. Tem gente que parece estar dormindo. É ou não é? Está vendo que está tudo errado, mas está bom assim mesmo. Não está enxergando nada, sem direção na vida, sem paz. Amém? Muitos, a única coisa que tem é dinheiro. É tão miserável que só tem dinheiro. Amém? E parece que está na vida dormindo. Parece que veio aqui só para sei lá o quê. E o texto está dizendo, olha, não durmamos pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem que hora? Que hora que nós dormimos mesmo? À noite. Amém? Agora, os que se embebedam que hora? Também à noite. Enquanto nós estamos descansando, enquanto nós estamos renovando as nossas células, nossas forças, eles estão se embebedando à noite, nas trevas, na falta do conhecimento. Amém? A gente vai acordar no outro dia bem. Amém? Agora, o que se embebeda a noite inteira, ele acorda bem? Você que já se embebedou a noite inteira, você acordava bem? Eu não acordava. Então o texto é claro de nos explicar que a nossa opção é optar pela luz, pelo dia. Diga graças a Deus. É bem claro tudo isso. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos na couraça da fé e do amor, e tendo por capacete
a esperança da salvação. Você é um filho da luz. Amém? Você tem a luz de Deus dentro de você. Por isso que Paulo diz: não buscai só as coisas lá do alto. Ou melhor, buscai as coisas lá do alto, não só da terra. Tem gente que parece que é só da terra, não tem nada de céu. Amém? Então, enquanto o céu não vem, há o que? Trevas, sem forma, vazio, abismo. É assim que muita gente vive, gente. Sem esperança, sem fé, sem direção. Você sabe o que é isso? Não quero nem saber. Amém? Viver uma vida aqui sem esperança, viver uma vida aqui sem forma. Eu costumo dizer que nós somos escravos da esperança, gente. Todo dia eu durmo e acordo acreditando que vai melhorar. Amém? Às vezes eu olho assim, não tem nada para dizer, mas eu digo que vai melhorar. Eu não estou vendo nada, mas eu digo que vai melhorar. Amém? Porque Jericó também não via nada. Rodava e o muro estava intacto. Nem barulho se ouvia. Mas a fé deles fizeram com que o muro caísse. Então, amado, tudo que nos prejudica um dia vai cair por terra. Tudo que nos atrapalha de vencer, de superar, de ser a luz desse mundo, vai cair por terra. Amém? Porque nós somos a luz, nós somos do dia. Essa foi a nossa opção. Ninguém está aqui obrigado. É ou não é? Nós viemos aqui para ter luz, para ter conhecimento. Luz é conhecimento, trevas é falta de conhecimento. E quantas pessoas que você conhece que estão em trevas? Sem direção, sem forma. Não sei se vou para a direita. Você já teve assim, você sabe o que é isso. É horrível, é uma verdade. Vamos a Mateus capítulo 11, para a gente finalizar com esse texto. Mateus capítulo 11. Hoje a gente entende, né? Por que Jesus disse que João Batista não tem ninguém maior do que ele. Jesus dando testemunho de um homem. Jesus, né? Foi o único que ele deu. Por quê? Foi o único que falou do reino de Deus. Foi o único que falou das coisas espirituais, do Espírito. Ele até batizava, dizia: está vendo isso aqui? Isso aqui é só para arrependimento. Agora vem outro aí. Eu não sou nem digno de amarrar a sandália dele. Vem um Espírito Santo aí com fogo. Vem um Espírito aí. Vem uma luz aí que vai acender vocês de conhecimento. Eu não sou digno nem de chegar perto dele. Amém? Entendeu a grandeza de João Batista? Porque ele não quebrou princípio. João Batista veio só para falar do reino de Deus. Amém? Achavam ele esquisito, achavam ele estranho, achavam ele grosso, porque ele só pregava um tipo de uma mensagem: reino de Deus. Amém? Aí você vai no culto com o pastor João Batista, título da mensagem de hoje: o reino de Deus. Aí você entra no outro culto, título da mensagem de hoje: o reino de Deus. O reino de Deus. Aí vem Jesus, qual é a primeira pregação dele? Na bem-aventurança: o reino de Deus. Amém? E ele diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Amém? O reino de Deus é um mundo espiritual, gente, que muitos de nós ignoramos por falta de conhecimento. Mas antes da terra nós somos um espírito. Amém? A terra nos emprestou esse corpo. Já, né? Quando a gente se despir, o corpo vai ficar e a gente vai voltar para a nossa origem, para a nossa pátria. Diga graças a Deus. Amém? Olha aqui, Mateus capítulo 11, versículo também 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém, diga ninguém,
maior do que quem? João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Pastor, o que significa isso? O texto diz que João Batista, ele teve um testemunho de Jesus dizendo que ele era o maior. Ele deixa um legado aqui, Jesus dizendo: quem quer ser maior do que João Batista se torna primeiro menor. Amém? Como, pastor? O menor das coisas da terra e buscar mais as coisas do alto. Tanto é que João Batista disse o quê? Que ele cresça e eu diminua. Quanto mais eu diminuo para as coisas terrenas, mais eu evoluo para as coisas do Espírito.